Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um grande Altercast aqui diretamente do Conte Rio e agora em Saquarema, começando essa série aqui em Saquarema também. Vão ser 4 episódios super especiais com convidados que estão aqui no evento e hoje temos 3 pessoas, 2 aqui da bancada, vai ter um rodízio aqui no meio do episódio. Temos aqui a Inês e o Vanderlei. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Tudo... Bom dia, Inês. Bom dia a todos. Eu sou Vanderlei, sou professor do CRC, sou contador, advogado, perito, atuo na área trabalhista, departamento pessoal, mas o mais difícil é ser pai. Filho não vem com... Não tem manual. Tem manual de instrução, toda hora muda e a gente tem que se atualizar, a gente vai passando de fase, né? É isso. O resto a gente aprende, é mole. Porque a cada 20 minutos... Tudo pode mudar. Muito bom dia a todos, gente. O meu nome é Inês, eu também sou professora do Conselho, não sou só do CRC do Rio de Janeiro, né, mas de vários estados, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, e aí vai. Tenho também uma certa experiência na parte de perícia, né? Sou professora, perita, contadora, e também tenho uma dificuldade, mas o meu agora é fórmula de neto. Aí tu mudou. Nossa, é muito difícil, né? É pior do que a parte e a parte contábil, tá? Voltar ele bem, relembrar aquilo tudo ali para ajudar o netinho. É bem complicado. Imagino. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando aí desse podcast, né? Desse encontro maravilhoso que o Conselho está patrocinando pra gente. E vamos que vamos, né? Vamos. Vamos falar de um pouquinho de inteligência? Vamos. Gente, vamos falar hoje sobre o Compliance Integrado. Nosso tema, vou ler o tema certinho para vocês. O Compliance Integrado, como a IA está revolucionando a gestão tributária, trabalhista e empresarial. Tem muito assunto aí para eles falar. Tem muita coisa para passar para a galera aí. E temos 3 feras aqui. E daqui a pouco, com a gente aqui, tem um Hélio também, que daqui a pouco vai entrar aqui para complementar esse bate-papo aqui com a gente. Então, vamos do começo, né? Como que a IA, para vocês, na visão de vocês, está redefinindo esse conceito de compliance nas empresas, né? Como que a IA chegou para revolucionar da visão de vocês? Olha, eu vejo aí como uma nova revolução, né? Uma revolução tecnológica. Não é a primeira vez que a gente passa por essas mudanças, essas alterações. Tivemos, como exemplo, a Revolução Industrial. Agora a gente está dentro de uma revolução tecnológica e se adaptar a essa mudança, identificando o que é melhor e o que a gente tem que melhorar. Eu não vou dizer pior, mas o que a gente pode melhorar naquilo que a gente identifica que não está atendendo os nossos pedidos. Então a inteligência artificial, na minha visão, ela vem com essa função de tentar melhorar aquilo que para a gente é um pouco mais trabalhoso. Sim, mas eu acho que temos que ter cautela. Muito. Porque os profissionais, eles estão, na realidade, transferindo responsabilidades para a inteligência. Sim. E não é assim que funciona. Você não pode usar ela como muleta, né? Você tem que usar como... Ali é um parceiro. É um parceiro. Mas o conhecimento está em você, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Se você não souber perguntar, Desanda tudo. desanda tudo. O que a inteligência faz, Vanderlei? Ela busca trabalho, do Alan, o seu trabalho, o meu trabalho, compila aquilo tudo e te dá um novo trabalho, né? E nem sempre essa correlação está correta, porque ela pode também criar alguns fatos ali no meio. E quem são os autores? Exato. Né? E ela Qual é a fonte? dá a interpretação dela também, Não tem. né? Exato. Tem umas hoje em dia que até te joga as fontes do que ela usou. Você consegue ter um pouco mais pacotes pagos. Aí a pessoa já tem que botar um dinheirinho ali para ter um acesso a uma IA um pouco mais encorpada, boa, exatamente. Então, mas é um ponto interessante. Esse cuidado da apuração dessas áreas. Não é para a área tributária, área trabalhista, são para todas as áreas. Sim. Porque ele é inteligente em captar tudo para você. Uhum. Mas tem um limite da inteligência, né? Que você que vai conduzir
Agora, mas é maravilhoso, né, gente? É uma facilidade muito grande. Não, teve um caso recente de um advogado que fez uma petição que entrou um artigo da lei que não existia. Ela criou um artigo. Ela criou uma jurisprudência. Exato. Ela criou uma jurisprudência que não tinha. E eu tenho uma amiga advogada que ela trouxe esse fato. Ela fez a mesma pesquisa e a IA dela gerou a mesma. Eu falei, gente, de onde que tá vindo essa referência? Será que porque ela tem um banco de dados, né? O que aconteceu nesse caso? Eu não lembro exatamente os detalhes. Sei que ele fez uma petição e no meio veio um artigo da Constituição lá, mas quando bateu no juiz, falou: esse artigo não existe. O que acontece? A IA, que ele usou a IA para criar aquele documento para ele. Mas isso que eu tô falando é a importância de você Da apuração, né? Exatamente. Um ano fazendo checagem. Isso aí. Porque o artigo às vezes não condiz. O que confuso 100%. O que acontece? Quando você faz um pedido à IA, ela tem que te dar uma resposta. Sim. Então, ela parte do princípio que se ela não tiver uma resposta, ela inventa. Mas ela não vai te deixar sem resposta. Você não sei. Isso ela não está dentro do escopo dela, fala que ela não sabe. Se ela buscar e ela não identificar o que você precisa como resposta, ela vai inventar, ela vai criar. E aí que dá o perigo que a Inês trouxe aqui, né? Daí a importância de você parametrizar o banco de dados que ela vai usar. Então você tem que ir restringindo a fonte dela para ela poder. Por isso que você vai criando os robozinhos, né? Os agentes. Esses agentes, você treina ele justamente dentro de uma base de dados para que ele não fuja e faça coisas alucinadas. Alução daí. Mas assim, voltando aí para IA, vamos dizer, falar na parte tributária, falar na parte trabalhista. E também como redefine esse conceito de compliance, né? Porque ela dentro do é uma área bem específica também, né? São várias. Mas, né, porque você tem um LGPD, porque você está trabalhando com dados sensíveis. Exato. Né? Tanto então, que tipo de dados você pode alimentar essa IA para te dar resposta? Um projeto de lei para o LGPD, porque ela não trata, o IA não trata LGPD. Sim. Essa é a verdade, né? E tem uma outra questão até que eu trouxe aqui também, fiz uma colinha aqui. Pode fazer. Qual é o direito, de quem tem o direito desse conteúdo criado pela IA? Fala para mim, você sabe? Quem é o dono dessa? Quem é o dono dessa criação? Né? Em teoria, os seus questionamentos alimentam a plataforma. Isso. Né? Isso. Vai alimentando. Vai alimentando. Né? Só que... Mas aí depois, quem é o dono? Sim. Porque nós temos aí como figurante, né? Quem desenvolve o sistema? Quem abasteceu os dados? O fornecedor de dados e o usuário. Certo? Quem é o dono? Quem é o dono? Porque no IA você pode criar apresentações, planos de aula, imagem. Você pode montar um e-book, um livro para venda. Sim. Quem é o dono? Quem tem o direito autoral? E ela ainda usa imagens e informações que tem direito autoral. Tem um caso recente que todo mundo começou a fazer uma imagem baseada no estúdio de filmagem, no filme de animação aí. Isso. Só com uma fotinha bonitinha, imitando, mas existe direito a imagem tem direito autoral, porque aquele traço, aquele tipo de desenho é registrado. Aquele símbolo que remete ao entendimento. Exatamente. Acompanhe, o PL 2338 vai tratar dessa questão de direito autoral. Sim. Porque já tem nos casos nos tribunais, porque a IA ela também, quem já não fez isso, né? Vem cá, faz aí um planejamento aí financeiro, aonde eu aplico meu dinheiro nas margens financeiras. Sim. Já tem situações nos tribunais com relação a má informação que o usuário teve prejuízo monstruoso, porque ele apostou e estava tudo correto naquela indicação. E está no tribunal. E quem é o responsável? Olha pra gente ganhar o dinheiro. Quem é o responsável que perdeu o dinheiro? Justamente. Agora, voltando para a parte de tributo, bom, se você precisar fazer análise uma precada de gente laudo, é coisa maravilhosa escrevendo, não, Vanderlei. Ele dá tudo pra gente, não dá não, Vanderlei. É só pra gente checar. Mas aí é bom frisar. Checar.
Você tem que passar o seu olhinho, não confie, passa o olho, por mais lindo que seja, calma, né, para analisar aquelas informações, para ter certeza, porque no fim é o seu trabalho, né? É você como profissional que tá entregando aquele material. Então, O IA tá vindo pra gente ganhar tempo. claro. Tá sendo uma reduzida aí no nosso tempo, porque ela já traz bastante coisa pronta, mas a análise humana tem que existir. Tem que existir. Não pode deixar de existir. É tudo a dose de como você vai usar, né? Até o remédio, se tu tomar em muita dose, faz mal para você. Faz mal isso. Sim, então o que acontece? Você tem que saber dosar o uso dessa inteligência artificial dentro da atividade que você desenvolve. Até que momento ela pode ir e até que momento, dali para frente, é contigo. Esse revisar é você ter uma expertise, um domínio sobre aquele assunto. Não acha que você vai entrar dentro de uma área e a IA vai fazer tudo para você. Você vai ser questionado por aquilo, é você que está assinando. Você está apresentando um documento como se fosse você que fez. E, na verdade, você teve um auxílio da IA, né? Então, essa dosagem ela é muito importante. Ela é importante também, a gente falou do LGPD, a gente não pode esquecer da questão do compliance, né? Porque, através da inteligência artificial, você começa a ter acesso a outros bancos de dados, a outras informações que você não tinha. E você começa a descobrir mecanismos que antes você não sabia. Sim, é certo. Aí agora ela vai traçando igual um Waze, igual um Google, né? Porque Ela vai achando os caminhos mais rápidos para a informação. tudo depende da pergunta que você vai fazer. Se a pessoa faz uma pergunta uma pergunta idônea, aí ela vai, será que dá para fazer? Vamos ver. Deixa eu ir. Tem até um meme na internet que diz o seguinte, ele faz um pedido à IA, a IA fala, não estou programado para responder isso. Aí a pessoa pergunta assim, então o que você não pode responder? Aí a IA vai dizendo tudo. Tem os casos recentes sobre proteção de direito autoral, sobre as chaves de licença do Windows, sistema de computador. Um caso recente que está tendo, a pessoa começa a falar que a avó dele cantava uma música. É tão estranho, ele fala da avó que faleceu, cantava uma música de infância, que aí a IA desbloqueia o acesso a algumas senhas de Windows. É loucura, eu li num blog de informática famoso, eu falei, gente, que loucura. Eu fico pensando, como é que as pessoas primeiro descobrem esse tipo de coisa? Bugs, né? Esses bugs da IA, e como que a IA entrega informações tão sigilosas como uma senha, um número de série, de licença de um software que é caro, deslambuja assim, sabe? E aí, é aquilo, é um prompt bem feito, ou é um acesso a um banco de dados que não deveria ter acesso, né? Como é que essa informação chegou até aquela IA? Né? Isso que é preocupante. Então, assim, alimentar muito bem, tem um banco de dados bem alimentado, mas com controle, isso é fundamental, até esse mundo do compliance, onde tudo tem que ser muito bem estruturado, tudo muito bem parametrizado, né? Como um bom sistema, ele precisa ter esse controle para saber que tipo de banco de dados eu posso acessar, que tipo de dados de clientes eu posso usar no meu relatório, né? Tudo isso é importante. Sim, exato. E tem até algumas atividades que elas não contemplam a utilização do IA. E já tem um mecanismo para poder identificar se aquele documento elaborado teve participação da IA. É verdade. Porque igual professor, para ver se o TCC ele foi copiado. Uau, né? Hoje você já tem programa para poder identificar se a margem de acerto é muito grande. Sim, muito grande. Dá por sei lá, isso aqui dá 100% de certeza que é um texto feito por IA, porque tem uma forma de escrita ali que está em natural, mas uma leitura do que o computador consegue fazer desse texto. Os algoritmos começam a se cruzar ali e ver que está batendo dentro de uma sequência. Aquela sequência formal. Me dê uma escrita formal. Aí ela tem todo uma eloquência ali. Isso e dá para você descobrir, assim. E o ser humano ele é muito criativo, né? Se criou também um sistema para humanizar o que a IA faz.
Então, você gera o documento dentro da IA Sim. e você pega esse documento e joga para um outro software que vai humanizar. Olha. Vai dar uma humanizada que você fala assim, não, isso não foi IA. E nessa humanização, até erros de português ela traz, justamente para mascarar que foi feito por uma IA. Olha só. Mas, muito louco, vamos transformar a IA, fazer um filtro para fazer aquela IA ficar com uma... Gente, tecnologia, como ela falou, a gente falou nisso, é uma ferramenta. Ela precisa ser bem utilizada. E ela tem um uso correto. Você não usa um alicate para tirar um alfinete, você não usa uma chave de fenda para pregar um prego. Você tem que usá-la da forma correta. Isso parte de ética, parte de acesso a banco de dados, de proteção de dados. Então isso é o profissional, você aí, contador ou outro profissional de qualquer outra área que usa IA no seu dia a dia, você precisa entender a sua responsabilidade usando essa ferramenta, né? E os riscos, exatamente, porque a dependência com qualquer coisa é muito fácil. A gente consegue gerar um roteiro desse podcast aqui pela IA. Sim. Um plano de aula. Plano de aula. Então, será que esse roteiro tem as perguntas corretas para o assunto que a gente está precisando ter aqui? Será que esse assunto tem as perguntas que vão extrair o que eu quero extrair de vocês? O que acontece, Léo? No direito, isso daí é muito importante pelo seguinte, em alguns momentos, o magistrado, até mesmo o advogado, ele vai usar uma analogia, ele tem a questão da hermenêutica. Sim. E aí isso fica um pouco engessado dentro da IA, de fazer essa analogia, usar uma hermenêutica para aquele fato, porque... Ainda tem a própria experiência pessoal dele como profissional. Sim. De casos passados que ele pode usar como referência ali. Então, isso, a IA não tem isso. Não tem. A sua vivência do dia a dia, a IA não vai ter nunca. Porque é a forma como você faz ali. Sim, exatamente. Assim, as empresas aplicarem a inteligência artificial dentro da parte de tributos para fazer conferências de documentos, classificações de produtos, show de bola. Sim. Mas não pode esquecer que tem que ter uma conferência humana, né? Então esse é o ponto que eu tenho do IA. Eu acredito que todos têm também, né? Não dá para confiar sempre. Não se durar, às vezes. A gente, conteúdo que a gente gera lá na própria empresa, a gente faz um confere, lê, esse assunto tá correto mesmo? A gente pesquisa, não, tá certinho, tá ok. Porque para conteúdo para rede social é legal, você consegue gerar textos interessantes, chamadas de texto interessantes. Então, para conteúdos mais abrangentes, assim, ok, mas quando entra uma parte profissional, né? Você tem que entregar um laudo, tem que entregar alguma coisa muito específica. Ajuda, Léo, ajuda. Então, é como uma ferramenta. Você tem que buscar e a sua base, como a gente falou no começo, tem que ter a base muito bem estruturada para a sua base de pesquisa ser muito correta. É como se fosse uma corrida onde todo mundo tem a mesma Ferrari. Sim. A diferença vai estar no motorista. Então, O motorista fazer, e é o motorista que vai fazer essa diferença. Um vai chegar primeiro. Estão todos com a mesma Ferrari. Mas aquele que vai chegar primeiro é o que domina melhor, o que sabe conduzir aquela máquina da sua melhor forma. Então, é tudo a condução, não só da informação, mas como também da tecnologia que você está utilizando. Que hoje nós temos várias possibilidades de IA, como você mesmo falou, de imagem, de som, de vídeo, de texto. Você tem uma IA para cada coisa. Então, como é que você vai trabalhar isso tudo? Sim. E pensando até na questão de gestão tributária trabalhista e empresarial, são tantas questões em cada dessas áreas de atuação, é tanta informação necessária que o contador precisa trabalhar, que com uma boa ferramenta, com uma boa base, ele consegue, a partir dela, traçar as estratégias, usar como um auxílio, e aí depois ele começa a traçar o seu pensamento, o seu método pessoal, que cada contador tem um jeito próprio de trabalhar, de pesquisa, de como montar um laudo, né? Então, eu acho que a IA, ela consegue auxiliar nesse ponto, adiantar etapas, né? E criar as bases para ele poder
terminar esse serviço um pouco mais rapidez, que para o cliente é muito bom, né? Esse laudo entrega com mais rapidez E para o profissional também, né? Sim. Ele tem um ganho aí. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, né? Eu vou dizer que a IA, ela acelerou um processo que a gente já tinha, que estava acontecendo automaticamente. A questão da automação. Sim. Então, quando você pega um sistema da Alterdata, por exemplo, ela te dá relatório, ela te dá gráfico. A única coisa que ela não faz é falar, interagir com você. Então, na verdade, a IA, quando ela vem para complementar essa automação. Sim. E não para ela ser a responsável de toda a informação. Sim. Ela é um complemento. Você já tem aquilo tudo na mão, você tem uma dúvida, aonde que eu posso buscar essa informação? E ela vai lá e traz aquilo, ela tira a agulha do palheiro e te entrega. E agora, o que fazer com a agulha? Aí o profissional fica com medo, agora vai acabar, o contador vai sumir, Longe disso. Longe disso, eu acho que aí é que o contador vai fazer o papel de fato dele. Sim. Vai sair da planilhinha do Excel, né? Ctrl+V. 2025 não tem mais nenhum ainda com planilha por aí. Vai, sabe o quê? Fazer análise contábil, análise fiscal, Ser estratégico, né? Isso é um assunto muito recorrente em episódios que a gente tem por aqui, né? Lá há uns anos atrás, mas a informatização vai acabar com o contador, né? Nunca. As pessoas pensavam que o computador ia atrapalhar o serviço. Hoje em dia não se pensa mais em contabilidade sem acesso à informação. Se o profissional pensar dessa forma, acaba com ele. Sim. Exato. Aí ele fica para trás. Exato. Acabou, mas acabou porque o seu pensamento não acompanhou a evolução tecnológica. Isso aí. Lá atrás, eu sou um pouco mais velho aqui, tinha datilografia, né? Aí a gente passou da manual para elétrica, aí veio o computador. Muitos que não se adaptaram ao novo perfil, porque foi ruptivo, né? Sim. Ela ficou para trás. E essa questão da IA, ela traz essa mesma rupção. Se você não se adaptar, se você não entender como funciona, o que ela pode te ajudar, e ainda, se você não está seguro naquilo que você está fazendo, você pode ser derrubado. Sim. E derrubado pela própria IA que você utilizou para poder te ajudar. Exatamente. Estamos chegando aqui ao nosso ponto de divisão aqui agora, nossa meio episódio. Vou convidar o Hélio aqui para participar com a gente. Quem de vocês aqui vai... Eu vou agradecer a vocês, ao Conselho, por essa oportunidade, dar lá para todos os profissionais. Olha só, como eu digo sempre para vocês, de meia-noite às 5, o que você faz? Dorme. Então para de dormir, né? Porque tá chegando a reforma tributária, a inteligência artificial, e se você dormir, você vai ficar para trás. Valeu, Léo. Prazer enorme. Professor, nos vemos. Nos veremos em outros episódios, com certeza. Com certeza. Tchau. Tchau. Olá, pessoal. Aqui com o rodízio aqui nesse episódio, a Inês. Obrigado, Inês, pela sua participação. Mas temos agora aqui com a gente o Hélio, ele que vai trazer alguns outros pontos importantes. Hélio Moreira vai trazer uns pontos importantes aqui sobre esse assunto do compliance com a IA, né, Hélio? Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, não sei a hora que vão assistir isso, né? Exato. E o meu nome é Hélio Azevedo, eu sou professor do Conselho Regional de Contabilidade e de outras instituições também, e faço consultoria, perícia, e a minha contribuição em relação ao IA está muito ligada à minha formação. Quer dizer, eu, apesar de contador de formação original, mas tive uma progressão profissional dentro de área de auditoria e da área empresarial, né? Então fui controller de empresas durante muito tempo, fui diretor financeiro de empresas e a partir daí eu desenvolvi assim, uma percepção, né, que tem a ver com a contabilidade, mas em relação à gestão, que é uma questão que eu trago sempre nas palestras que eu faço, que é a questão do processo de gestão empresarial e a colaboração da contabilidade. Então, por exemplo, eu trago um dado aqui do IBGE,
que diz que 20% das empresas que empregam, né, e estamos falando de pequenas e médias, que são as que mais empregam, 20% dessas empresas não passam do primeiro ano de vida. E 70% não chegam ao quinto ano, ou seja, sobraram só 10% para seguir. Então, estamos falando aí de desemprego, de queda de geração. Mas por que isso? Endividamento, porque esse empresário, às vezes, entra numa dívida para o trabalho. E por que isso? Razões. Pesquisa do próprio IBGE, ausência ou deficiência no planejamento, na proposição da empresa inicial. Sim. E depois ausência de gestão. Tá? As pessoas montam negócios, né? São empreendedoras, mas não tem o menor tino voltado à gestão, não tem a menor competência para gerir o seu negócio. E o processo de gestão, para mim, eu sempre defendo isso, ele precisa de um ingrediente, de uma matéria-prima fundamental, que chama informação. Gestão, informação. Já rimou, já deu sentido. Agora, quem é o maior produtor de informação no âmbito empresarial? Por mais que a área de marketing diga, sou eu, não, é a contabilidade. A contabilidade é disparado maior produtor de informações. E essas informações, se bem tratadas, se bem colhidas, se bem interpretadas, viram importantes ferramentas de gestão empresarial. Só que tem uma... Essas informações, você consegue observar a saúde financeira e a longevidade daquela empresa através de todos esses dados. Exatamente. Só que, nesse segmento de pequenas e médias empresas, o empresário não sabe e não dá valor à contabilidade. Ele não sabe que a contabilidade pode produzir tanta coisa importante para ajudá-lo no processo de gestão. Mas o pior disso é que os profissionais que se formam, os contadores, e aí meu recado é para eles, os contadores, na sua grande maioria, não sabem, e não sabem porque as instituições normalmente carregam a profissão para a questão burocrática, para a questão que é essencial, é fundamental, a feitura da contabilidade, a feitura do fiscal, tá tudo bem. Só que a parte gerencial não é colocada em evidência da maneira como deveria ser. Muito deve ter crédito, né? Sim. Eles são contadores, mas não formam contadores empresários. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso já fez parte da minha campanha. Eu tive uma campanha no passado que dizia o seguinte, eu não aguento mais ver engenheiro como controller de empresa. Por quê? O cara é engenheiro. O mercado de trabalho dele está ruim, só que ele tem uma boa base matemática. Num cursinho de 2 meses, ele aprende contabilidade, ele vai ser diretor financeiro, vai ser controller de empresa. Eu já vi vários assim na minha vida, tomando a vaga do nosso contador. Sim. Agora, acima de tudo, porque essas instituições de ensino que estão aí vai minha crítica para o EAD, por exemplo, né? Essas instituições não estão habilitadas para mostrar esse lado gerencial. Então, chegamos na inteligência artificial. Então, o que eu espero da inteligência artificial? Eu espero que ela produza informações gerenciais a partir dos registros contábeis. E Vanderlei falou em parametrização, eu gosto muito dessa expressão, porque você precisa parametrizar. Todas as informações que o universo contábil traz, você precisa trabalhar, já falando da primeira parte desse episódio aqui, tem que trabalhá-lo muito bem, porque está tudo ali. E eu quero ver, eu ainda não vi, eu quero ver, né, as ferramentas dotadas da inteligência artificial permitindo uma maior visibilidade dos negócios, que se enxergue o que está acontecendo na empresa, e não só o registro contábil que gera um balancete, que gera uma informação fiscal, não. Eu quero que, a partir dessa visibilidade maior, seja possibilitada uma melhor compreensão do desempenho da operação. Eu estou ganhando aqui, estou perdendo ali, esse produto é bom, esse produto é ruim. Produto a ser... É o que o Léo falou, né? A experiência que você tem de vida, que você tem de passado mesmo. O seu tempo de sua vivência com a sua interpretação fica muito melhor, muito mais apurada, né? A IA vai te mostrar números, ela vai, né? Os sistemas vão mostrar indicadores específicos, mas a sua interpretação daqueles dados para transformar aquilo em uma decisão depende de quem está ali do lado de fora, depende do profissional, né? De sempre pontuar isso com um trio de palavras, ou seja, eu quero de um bom sistema de informação
produzido pela IA ou produzido por qualquer outra inteligência que não seja artificial, que seja humana, mas que eles me deem para esse segmento de empresa. Porque a grande empresa contrata uma grande empresa de informática alterdata e resolve o problema dela. Mas o pequeno e o médio não sabe nada disso. Então, eu quero ver esses sistemas produzindo visibilidade do negócio. A partir da visibilidade, o entendimento do real desempenho do negócio. Isso tudo serve de base para o processo de tomada de decisão. O que é tomada de decisão? É optar. Eu quero ir por esse caminho, não quero ir por aquele. Eu quero ter esse produto, eu não quero ter aquele. Agora, tudo isso tem que ser com base em decisão. Não pode ser como hoje é praticado, com base num teorema matemático, não sei se vocês conhecem, chamado teorema de Chutágoras. Pitágoras todo mundo conhece. Chutágoras é no chute mesmo. O cara não tem base. Porque quem não tem base para escolher, escolhe no mamãe matou bater nesse daqui. É assim que acontece. Mas, infelizmente, acontece na empresa e acontece com a possibilidade de trazer prejuízo. Então, por exemplo, eu gostaria de ver, não vi ainda, né? Já fiz várias consultas, tá? Em toda a ferramenta que tem disponível. E, assim, eu sempre encontro, por parte da inteligência artificial, respostas um tanto quanto evasivas. Não posso falar sobre isso, tal. Mas eu gostaria, por exemplo, né, de ter ferramentas que me possibilitassem analisar custos dos produtos e serviços, definir preços de produtos e serviços, estudar a margem de lucro, analisar projetos de investimento antes dele começar, né? Avaliar o projeto de investimento, construir plano de negócio, estudar, fazer estudos voltados ao planejamento tributário. Quando a gente fala na área tributária, né, todo mundo está preocupado com a sistemática de apuração de imposto, de conferência. Não, eu quero olhar por um outro lado, que é o lado do empresário. Como é que eu posso operar a minha empresa para ela ficar mais barata do ponto de vista tributário? Vou dar um exemplo: eu posso comprar um equipamento à vista, comprar financiado por um banco ou comprar por arrendamento mercantil. Sim. Então, essas três possibilidades dão repercussões tributárias diferentes. Tá? E eu gostaria de ter uma ferramenta que eu desse meia dúzia de dados e ele me dissesse: olha, faça isso. Tá? E as empresas, infelizmente, não fazem. Cultura, né? O que acontece? Você dá um comando para a IA e a IA vai gerar um relatório para você. E daquele relatório ela vai te sugerir alguma posição. Será que tu vai usar? E a cultura que você tem? E ela fez aquilo e você fala assim: não, mas sabe aquele? Acho que não vai dar certo. Porque, na verdade, a IA é uma máquina que está te oferecendo uma informação. E essa informação, será que tu segue ou não? Ela seria mais correta com um bom banco de dados, né? Sim. Deixa eu dizer assim, um conselheiro, sim, ele vai te dar conselho: olha, isso daí pode acontecer isso, vai querer? Puxando a sardinha um pouco para o Teradata, os nossos sistemas hoje têm alguns parâmetros muito interessantes. A gente atende diversos segmentos. Então, vou dar um exemplo recente do universo food, né? Eles têm um software para restaurante. Dentro do software, tem uma parte de gestão, onde ele consegue saber qual o prato que está saindo mais num restaurante. Então, esse prato vende muito, mas o software já consegue interpretar a precificação desse prato, já é adaptado de acordo com a nota de compra daquele insumo. Então, então você precisa ter... Levanta o custo, tem esse custo, o software alimenta e diz: ó, se você vender por esse preço aqui, a sua margem de lucro vai ser essa, de acordo com a taxa da tabela tal, o seu preço e custo tem que ser esse daqui. Entrou uma nota de venda, que é aquele patinho dobrou de preço, é feito o recálculo, ele tem dados específicos da saúde financeira dele, do restaurante, né, da parte de gestão, a margem de lucro, o período que ele pode fazer uma promoção no dia. De meio-dia às 13 é um período de baixa circulação. Então, você pode fazer algum tipo de ação promocional naquele período. Então, aí é a gestão, mas a gestão é baseada em dados, né? Então, o usuário precisa alimentar esses dados. Então, a inteligência artificial, em resumo, ela funciona muito bem desde que ela seja alimentada com os dados corretos, né? E tudo isso que você está falando bate com as três palavras que eu falei: visibilidade do negócio, o desempenho que esse negócio proporciona, criando base para tomada de decisão. Eu queria ainda falar, por exemplo, a IA
orientando e criando informação para lançamento e descontinuação de produtos e serviços. As empresas lançam produtos, tiram produtos, a bel prazer. Sim. Avaliação de projeto de marketing. Às vezes o projeto de marketing é feito e olhado só pelo lado mercadológico, mas será que o resultado satisfaz? Orçamento de curto, médio, longo prazo, planejamento financeiro, desempenho empresarial, valuation, ou seja, uma infinidade de informações com esse perfil gerencial que eu gostaria de ter. Mas eu, sou sincero, até agora não vi, vamos dizer assim, consistência nisso. Quando você me fala dessas coisas que a Alterdata dá para um determinado segmento, que eu acho muito interessante, mas quero chamar a atenção do seguinte: a construção desse tipo de informação ou dessa possibilidade de buscar essa relação tem que ser feito por profissionais experimentados em gestão. E essa para mim, é uma grande dificuldade. Sim, é um ponto muito importante porque a gente bate muito na tecla, até nas nossas comunicações, que de nada adianta se você não tem gestão. Sim. Se o profissional não senta a cadeira, senta o bumbum da cadeira ali para analisar esses dados, ver como é que está e planejar o futuro da sua empresa, não há sistema, não há dados que resolva sem ele realmente tomar a frente do seu negócio. Se especializar, estudar, ir à frente. Então, assim, a gestão é fundamental. O profissional precisa ter isso em mente. Colocar pontualmente em relação àquelas empresas que se propõem a criar ferramentas que auxiliem no processo de gestão, que a criação dessas ferramentas não pode ser algo que saia da cabeça do profissional de dados. Sim. O profissional de dados é excelente profissional de dados, mas ele precisa ouvir o gestor para saber o seguinte: o que o gestor precisa, né, em termos de informação. E tem uma dificuldade aí, porque a maioria dos gestores nesses segmentos pequena e média empresa não sabem. Exato. Não sabem. Essa cultura de um empresário gestor é muito rasa ainda. Eu já vi, né, e não cabe citar nomes, mas já vi muitos sistemas dotados de informações que não têm a menor serventia do ponto de vista gerencial. Tá? Enquanto que outras não existem. Tá? Então, fica muito difícil se você tem, na parte da criação da ferramenta, alguém que não está sentado do lado de cá para analisar com a visão realmente precisa. O que precisa para aquele negócio específico. Para aquele negócio específico. Eu me lembro uma vez montando um controle gerencial numa empresa que distribui frutas. Eu sou defensor da individualização dos custos dos produtos. E aí pensei, bom, vou individualizar. E aí o gestor falou: amigo, não dá. Só a manga tem 10 tipos de manga diferentes. Eu não sabia, eu só como uma. 10 tipos de manga diferentes que eles trabalham. Então, não dá para individualizar. Né? Agora, isso é a informação que o gestor... E vai que eu crie um controle para individualizar. Sabe? Fica uma coisa inócua. Então, é esse ponto. Eu não vi ainda grandes ferramentas, grandes sistemas. A IA, da forma que a gente tem acesso, ainda não me mostrou que é capaz de criar isso. Imagino que seja, mas a presença do humano ainda é muito importante na produção dessa informação. Porque essa presença ela vai se fazer eterna. De dizer assim, eterno, porque hoje se fala muito de viver uma experiência, né? Sim. E não você mecanizar ou robotizar. Tem empresas que têm um produto que o produto por si só não se vende, porque ele não gera lucro, ele não dá retorno. Mas por que tem aquele produto? Para aquele produto ser uma referência, que o cara pensa assim: você tem aquele produto, que dirá esse? Exato. E, assim, dentro do escopo da análise que é feita pela IA, essa experiência, essa vivência, ela pode passar despercebida. E daí o humano vai poder estar dizendo: olha, vamos fazer... Criou-se a ponte. Ok, mas que cor que vai dar para a ponte? Entende? E quem é daltônico, será que vai ver da mesma cor? São vários detalhes, o humanizar. Então,
ferramenta, ela, deixa eu dizer assim, caiu muito no gosto das pessoas. Por que você fala, Vanderlei, em cair muito no gosto? Porque se a gente der um passo atrás, se falava muito do metaverso, que o metaverso ia dominar o mundo, mas ela não saiu. Eram grandes investimentos. Sim, e aí até mudou de nomes. E mudanças de nome. Por causa da... Então se criou uma expectativa muito grande, onde não teve o retorno que se esperava. Não caiu no gosto. E por que agora a inteligência artificial ela vem e cai no gosto de todo mundo? Pela facilidade que ela proporciona. Palma da mão. Então, a pessoa ela quer facilidade. Ok, vai ser dada a facilidade. Mas como é que você lida com a informação que você tem? Entende? É o lidar com a informação. Quando eu dou aula, eu até brinco muito com os meus alunos dizendo o seguinte: o que você faz com aquilo que você sabe? Às vezes você sabe muito e não faz nada. Exato. Como você aplica esse conhecimento? Você aplica esse conhecimento na prática. Ah, Vanderlei, na área do direito vai deixar de existir. Não, se você pegar lá um programa do próprio STF, que ele é filmado, TV Senado, você vai ver que tem um garçom, que ele passa com uma mesinha com todos os códigos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. E aí o ministro, ele está assim, ele chama para poder pegar um código, para poder... Isso, porque ele sabe que naquele código ali tem, ele vai pegar, e o garçom está aqui com aquele carrinho cheio de códigos ali, para ele poder consultar. A inteligência artificial ela vem para poder facilitar, porque num tablet ali, hoje você tem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro utilizando a IA, que eles deram um nome de Assis. Criaram uma IA própria. Né? Assis para o Tribunal de Justiça. Para o Tribunal de Justiça do Trabalho, eles fizeram o chat JT, que é Justiça do Trabalho, o TJ. E no Sul, o TST, ele começou a desenvolver um software chamado Galileu, e caiu no gosto do STF. Então, o STF agora ele está pedindo o código-fonte dessa IA para poder reproduzir dentro do STF. Então, quer dizer, é o quê? É você ter um equipamento que te dê segurança, isso em primeiro lugar. Segurança, que você não vai ser acionado por um direito autoral, como a Inês falou, que você não vai ser acionado por uma incompetência, porque ela alucinou e fez você produzir um laudo errado, né? E vai trazer essa questão da sensibilidade. É o que a gente estava falando anteriormente da questão de humanizar, né? Então, esse humanizar, ainda que a gente, em fase da pandemia, tivemos vários EADs acontecendo, mas essa proximidade é tão importante. Isso. A forma como você se comunica, até para quem está do outro lado, que não é aquela coisa engessada, mecanizada, que é, infelizmente, o que a gente ainda tem dentro da inteligência artificial. Léo, eu queria falar a respeito de um tópico que surgiu na sessão anterior, que é esse comentário de que a profissão do contador tende a acabar com a tecnologia. Eu me envolvo com contabilidade há mais de 50 anos. Tá? Então eu vi uma série de atividades da contabilidade desaparecerem, como vi uma série de outras atividades também desaparecerem. Quando eu comecei, eu era mecanógrafo. Hoje, então, mecanógrafo foi até 2. Mas, então, isso aconteceu, isso tirou muita oportunidade. É verdade. Hoje eu não vejo, né, de forma pessimista, né, a continuidade da profissão de contador, mas eu vejo de forma pessimista os profissionais que são colocados no mercado de trabalho por essas universidades de ensino à distância, sim, de EAD. Eu tenho, assim, muitas preocupações porque eles saltam num ponto de ônibus, na formatura, muito distantes do ponto de ônibus que o mercado exige. O mercado
Acho que, como tudo, né? Acho que ainda tem uma falha grande no ensino para realmente fazer essa aproximação do mercado real. Exato. Ali, Eu gosto de todas as profissões, mas pontualmente. Sim. E eu não sei se isso é proposital para dar espaço à existência de curso de pós-graduação para fazer essa emenda, para fazer essa ponte, ou se é uma coisa ocasional. Eu trabalhei muitos anos nos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas e sempre percebi isso. Quer dizer, uma carência muito grande do profissional. Agora, o profissional tem que estar ligado na sua formação. Quer dizer, tem gente que acha que só ter o diploma já resolve o problema. E não vai resolver o problema. Vai ter o diploma e, infelizmente, vai cair no Uber. Tá? Porque o mercado está exigindo mais. Tá? Então tem que ter um entendimento do que está acontecendo. A faculdade é aquela base. Agora, o que é pior, as instituições de ensino precisam também olhar, né, com outro viés para o profissional. Dentro da própria a parte contábil, teve agora uma reforma aí da grade curricular, né? Teve um acerto de algumas coisas. Acho que teve grandes avanços, inclusive, ali que aconteceram, né? Eu estou brigando na minha. Que eu sou recordista de orientação de TCC. Eu oriento TCC, não nego nada para ninguém. Mas eu cheguei para o coordenador do meu curso agora e falei, escuta, a gente vai, com a inteligência artificial, vai continuar exigindo TCC para quê? Para a gente fazer papel de bobo que está revisando um trabalho feito por IA, às vezes. Que foi pelo IA? Foi feito pelo IA? E eu percebo o seguinte, eu tinha uma preocupação muito grande com os erros de português. Já não aparece quase. Ou nenhum. Se não seja. Você citei aqui que o Vanderlei falou. Isso. Vou precisar tentar. Mas, então, por quê que eu vou perder tempo? Sim. Não vale mais você criar alguma coisa mais prática, uma espécie de jogo de negócios que é desenvolvido. Transformar esse profissional ali, se brinca muito, educação financeira tem que vir desde o comecinho, né? Você já, na faculdade, já ensinar esse cara a ser um empresário, né? Pouco trabalho, infelizmente, ele está conduzido a isso. No outro dia, um rapaz chegou para mim e falou assim, professor, você quer me orientar? Eu digo, eu quero, qual é o teu assunto? Porque eu acho que o TCC é o momento de, sabe, eu quero escrever sobre MEI. Eu falei, MEI até um poodle sabe o que é MEI, pô, não precisa. Porque realmente, gente, qual é a importância do trabalho? Nada contra o MEI. Se eu sou MEI, enquanto professor, eu sou MEI, Vanderlei, mas eu pergunto, qual é a relevância disso na formação daquele profissional, a pesquisa que ele vai fazer? Vamos fazer muito rasas, coisas muito mais. Vamos fazer profundas, né? Perícia, o compliance, tantos assuntos, o compliance dentro ali das análises tributárias. Já é complexo. Veja, as demonstrações financeiras só faltam falar. É só você dar um toque que ela fala. Sim. Então, eu sempre oriento, pega os 4 últimos anos da empresa X, uma empresa comercial, não, uma lojas Renner, por exemplo. Ainda dá os públicos aí, né? Sim, está lá na CVM. Faz uma análise desses 4 últimos anos, me conta essa história dos 4 últimos anos. Você conta a história, é muito mais produtivo do que E escrever sobre o profissional é muito mais rico, porque ele vai realmente se debruçar em conteúdos difíceis até, e que vai torná-lo um profissional melhor no futuro. As pessoas acabam não desafiando. Sim. Querem? Eu vou dar a formalidade. Eu vou dar até um exemplo aqui, eu vou fazer uma correlação, se tu me permite, Léo. Completamente. O que acontece? Eu vou falar aqui da pessoa que é habilitada e ela não se sente segura para dirigir. Tanto que você vê hoje na rua, no mercado, treinamentos para habilitados no carro, né? Por quê? Porque a pessoa fez a prova, em dado momento ela não se sentiu segura, ou do momento que ela adquiriu a carteira até o momento que ela obteve o carro, teve um gapzinho, e ela precisa se sentir segura. Uma vez a minha irmã me ligou, oi, tudo bem, tranquilo e tal. Eu falei, e aí, tá fazendo o quê? Ela falou, não, vai falando comigo que eu tô dirigindo. Eu falei, se tu tá dirigindo, tu quer falar comigo por quê? Não, porque eu tirei a habilitação agora, aí você tá sentado aqui no meu banco, eu tô falando... Sabe aquela necessidade de ter uma pessoa, se sente seguro, e a inteligência artificial
parece que está dando essa sensação aos profissionais que estão chegando. Se eu fizer pela inteligência artificial, não fui eu que errei. Mas quem alimentou o prompt? Sinta assim, porque você que fez a abertura, você que fez a indentação do prompt ali, né? Como muleta, Exato. exatamente, a gente está conversando, você não está usando ela como um benefício seu. Então, essa questão dessa segurança, a importância do que o professor Hélio falou, de você estar próximo ao mercado, de você estar vivenciando, de você entender, isso é muito importante. Independente se o serviço é automatizado, se você tem a inteligência artificial, mas essa bagagem, essa experiência que vai te dar a segurança que você precisa para desenvolver a sua atividade. Então, não é a questão da inteligência artificial ela vir para suprir o emprego de A, B ou C. Não, emprego tem. E você vê, muitas empresas de automação de sistema têm a vaga e não tem a pessoa para colocar naquela vaga. E falar assim, poxa, eu estou procurando emprego, mas eu não acho. Será que você está procurando da forma correta? Será que você está habilitado para o mercado? Você está seguro naquele que você faz? Você não é o profissional adequado que o mercado está precisando. Então, mas aí cabe também a pessoa entender esse mercado e onde que eu preciso melhorar para me encaixar, né? E aí vai mais uma crítica minha em relação ao ensino. Infelizmente, Mas você comprou muito incompleto, absoluto, muitos avala. São explorados muitos assuntos que não têm a menor importância. Então, por exemplo, na contabilidade, às vezes você encontra um aluno, e aí, o que o ainda está aqui na faculdade? Eu fiquei reprovado em custos. Eu me enrolei todo na hora de fazer o cálculo do EPS. O EPS é um sistema de custeamento que nem é aceito no Brasil e é ensinado em sala de aula. O outro fala em liquidez corrente. Você fala em liquidez corrente como uma coisa de outro mundo, como análise financeira, e você abre os boletins das empresas que trabalham com empresas cotadas na Bolsa de Valores. Ninguém trabalha em cima de liquidez corrente, não vale de nada. Então, isso, eu vou contar uma história que eu conto na sala de aula, que é o seguinte. Uma agência bancária, teve um grande assalto. Tinham 10 bandidos com escopeta, pistola, tudo. Tá certo? Aquele terror. E tinha um bandido, assim, com a pistola, meio que solto, livre, e viu um garotinho com a mãe, um garotinho de 12 anos e tal, botou uma pistola na cabeça do garoto e falou assim, eu vou te matar. Não matei ninguém hoje, eu gosto de começar sempre matando, vou matar. A mãe, pelo amor de Deus, não mata. Ele disse, tá bom. E o bandido era meio intelectualizado, falou assim, tá bom, eu não te mato se você me disser os afluentes do Rio Amazonas pela margem direita e pela margem esquerda. E o garoto começou a soltar purus, tapajós, negro, não sei o quê, e foi falando um por um, e o cara apavorado, recolhendo a arma, botou na cintura e falou assim, parabéns, garoto, acertou todos. Virou as costas e não matou o garoto. A mãe virou pro garoto e falou, não falei que essa porcaria servia para alguma coisa? Alguma hora servia. É claro que isso é uma piada, não seria assalto nenhum. Eu só quero dizer o seguinte, para que a gente decora os afluentes do Rio Amazonas? Quem já foi no Rio Amazonas? Qual é a importância? Sabe? Então, o direcionamento... Da escada inteligência artificial criar um outro... O direcionamento está todo errado. Eu, como perito, canso de pegar casos de mutuário do sistema financeiro de habitação que pega financiamento na Caixa Econômica Federal, tá certo? Não consegue pagar, aí depois o advogado convence que aquilo é porque a Caixa Econômica calcula com base em juro composto. Sim. E juro composto é o que é praticado no mercado, é o que está no contrato. Os caras pedem todas. Quando eles pedem todas, não tem juro sobre juro. É assim, pô. Vou fazer o quê? É desse jeito. Então, e a grande maioria é ignorante em relação a isso. Tá? Então, eu acho que os currículos das universidades deveriam se aproximar mais do que aquilo que é discutido no mercado. Eu não sei se em outras profissões esse distanciamento acontece. Em ciências contábeis acontece, infelizmente. O ambiente de vocês, né? E eu falo isso, só para terminar, como contratador pelo lado dos meus clientes, né,
que precisa de mão de obra e vai buscar, e a mão de obra, infelizmente, é mal preparada. Agora, mal preparada por conta das instituições de ensino, tá? Eu só acho que o profissional, com toda essa facilidade de ferramentas, de informações e tal, pode se preparar melhor. Sim. É o autodidata. Cabe a ele a autoria da área da informação e da formação e se tornar o profissional do futuro. Mas, enfim, já fiquem sabendo, o dia que a agência bancária foi assaltada, vi logo, ó, eu sei o jeito, do Rio Amazonas pela margem direita e pela esquerda. Está com um tempinho quase estourando aqui, vou pedir um recadinho final de vocês pra galera que tá nos assistindo aí. Começar aqui pelo Vanderlei, que tá desde o comecinho do episódio aqui. Colocar a mão na massa, ter experiência. A segurança, ela começa no primeiro passo, tá? Tenha próximo de você pessoas que atuam dentro do segmento que você quer atuar. Você ainda está pensando na faculdade que você vai fazer. Eu vou fazer contabilidade. Deixa eu sentar com um contador. Eu vou fazer tecnologia. Deixa eu sentar com alguém da tecnologia. Tenta essa proximidade, porque às vezes eu vejo a pessoa cair dentro da graduação e meio que assim, ó, eu vim porque meus pontos só deu para fazer isso aqui. Eu falo, opa, você tem noção que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida? Se perder dinheiro, tu pode dar até uma sorte de ganhar na Mega Sena. Exato. E recuperar. Mas o tempo que você perde, ele é muito precioso. Então que você perca esse tempo buscando esse conhecimento, buscando essa confiança e principalmente tendo autoridade naquilo que você faz diante do que você se propôs a passar em termos de conhecimento, de vivência e de experiência. Não se preocupa, a IA vai roubar. Não, se preocupe em se atualizar, se preocupe em fazer, se preocupe em dar o primeiro passo. Todo o restante vai vir para te ajudar. Esse é o meu recado. Muito bom. Hélio, por favor. O meu recado, ainda nessa linha da gestão de empresas, é que já foi o tempo em que as empresas eram super rentáveis, com margens de lucro gordas, com uma competição quase que doméstica, com uma inflação muito alta que resolvia aparentemente todos os problemas. Não, já não vivemos isso há muito tempo. Sim. Hoje, os processos das empresas exigem, acima de tudo, gestão, e gestão profissional. Tá? Gestão profissional é sinônimo de profissionais bem preparados. E profissionais bem preparados, agora puxando a brasa para a nossa sardinha, é o contador bem preparado. O nosso conselho promove, Vanderlei, sabe, cursos de especialização que a gente não encontra em lugar nenhum no mercado. Alterdata Tá certo? tem até essa possibilidade também Tem. de você buscar esse conhecimento. Sim. Então, Tem a Diversidade. organização corporativa lá, de ensinar não só sistema, mas cursos livres também, isso, sobre o mercado. Então, assim, é muito importante frisar também que o CRC, como entidade, oferece esses cursos. Então, você, profissional de contabilidade, se aproxime do CRC da sua região, que a gente está falando aqui o Brasil inteiro. exatamente. Tem CRC pelo país inteiro, então se aproxime da entidade. O CRC Rio faz um trabalho fantástico com os contadores, oferecendo cursos, mas outros CRCs também Dando um apoio muito grande, muito pros grande, professores. apoio. É congresso, é palestra, é curso. Participe, esteja próximo. Eventos como esse aqui, nós estamos em Saquarema, são eventos promovidos por uma entidade para vocês, contadores. Então participem, interajam, né? Faça parte desse grupo, porque você vai encontrar os seus pares, vai encontrar pessoas com dúvidas parecidas, networking, oportunidades de negócios, né? Porque a exigência é de profissionalização. Isso. Você precisa ser profissional. Já foi o tempo em que alguém decidia, né, tomava decisões nas empresas com base no feeling. O que é isso? Ninguém sabe. Tá? Tem que ser profissional, tem que ter dados. E, volto a repetir, contabilidade, o contador tem que entender isso melhor. A contabilidade é o maior produtor de informações úteis para o processo de gestão. Agora, tem que saber pescar a informação, trabalhar a informação, mastigar e entregar para o gestor. Se não souber fazer isso, não vai funcionar. Com inteligência artificial, sem inteligência artificial, tem que... Não violar, né? Ok? Muito obrigado pela
Eu que agradeço. Oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom esse papo, a gente falou de muita coisa, foi até muito além do nosso tema, e até sobre os afluentes do Rio Amazonas. Então é isso que engrandece um bom papo, deixar o papo fluir como o Rio, como o Grande Amazonas, e deixar os assuntos chegarem, porque você que está nos assistindo aí, tenho certeza que sai com novas ideias que a gente conversou por aqui. Vanderlei, Hélio e Inês também, muito obrigado pela participação e até a próxima.